né? É com muita alegria, simplicidade, amor e gratidão que venho aqui na noite de hoje compartilhar com vocês um pouquinho dos estudos que fazemos e meditações sobre o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Hoje, especialmente, todo esse mês de setembro, que refletimos sobre o Setembro Amarelo, venho refletir com os irmãos sobre um tema muito sensível que merece destaque e atenção de todos nós. E para falar desse tema, nós vamos meditar sobre o Evangelho de Jesus, de Mateus, no livro de Mateus, capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Eu penso que esse Evangelho, simples, conciso e profundo, é um Evangelho muito indicado e especial para esse tema. E o que será que nos diz essa leitura? Vamos pensar junto? Depois de ter falado com os discípulos e também de ter falado... eu que coloquei essa aguinha aqui. Obrigada, tá, Joia? E depois de ter conversado com os discípulos de João Batista, Jesus com a multidão, ele diz o seguinte: Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que delícia ouvir isso, né? Como é gostoso imaginar Jesus estendendo a mão e dizendo: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse é um convite muito profundo aos corações aflitos e sofridos. Porque um coração que toma a decisão de tirar a própria vida pelo suicídio, e é por isso que falamos do Setembro Amarelo, que é um mês de reflexão, de prevenção e combate ao suicídio, que é um problema de saúde pública no Brasil e no mundo. Os irmãos que tomam essa decisão de subtrair a própria vida por meio do suicídio, certamente encontram-se num processo de profundo desespero, angústia, tristeza e aflição. E por que se encontram assim? Existem múltiplas razões. Mas hoje a gente vê que a principal causa é a depressão, que é uma doença categorizada pela ciência e a psiquiatria como um transtorno mental muito sério que precisa de cuidado, atenção e tratamento. Quando o espírito toma a decisão de tirar a vida, pela doutrina espírita nós já sabemos que ele pode apenas retirar a vida do corpo físico, do corpo biológico, porque a vida não está na matéria. Dizem os espíritos e toda a doutrina que o corpo é apenas um veículo material de evolução, porque, como diz o apóstolo São Paulo, é o espírito que vivifica. Então, a vida, o que é vida, está no espírito. Uma vez que o espírito se retira do corpo por desfazer os laços que ligam com a matéria, quem morre é o corpo. O espírito continua sendo ele mesmo, com a sua personalidade, seus pensamentos, sentimentos, dores, alegrias, histórias e preferências. Ou seja, ao ir de volta ao mundo espiritual, todo aquele sofrimento, angústia, tristeza, melancolia continua. Porque a ideia do suicídio é tirar a dor, é tirar o sofrimento, o desespero. E acreditam que tirando a vida do corpo vão eliminar o sofrimento. Ledo e triste engano. Porque ao acordar
vivo no mundo espiritual, aquele sofrimento se dobra, se redobra e aumenta muito mais. Porque no Vale dos Suicidas, como diz a nossa irmã Ivone do Amaral Pereira, no livro Memória do Suicida, é uma região vibratória específica para quem cometeu esse ato de profunda tristeza, trevas, dor, porque a vida é um dom de Deus. E tirar a própria vida é uma lesão à lei divina, é uma infração à lei. E toda infração à lei tem consequências, porque somente Deus tem o poder de dar e retirar a vida na matéria. Nós não temos esse poder, nós não temos essa autorização. Então, quando a gente fere a lei divina, vivemos a consequência, porque a vida na matéria é uma bênção muito maravilhosa, é uma grande oportunidade de evolução. E a vida material protege o espírito. Porque sabe o que acontece? Quando os espíritos na reunião mediúnica vêm nos falar do sofrimento após o suicídio, eles vêm mais vivos do que nunca, mas com sofrimento desesperador. Eles dizem, eu olhei para o meu corpo tombado e vivo estava observando a mim mesmo. Como diz Ivone do Amaral Pereira no livro Memórias de um Suicida. Então, ele se vê deparado com a culpa, com o arrependimento e toda aquela dor que já carregava. E aí começa a compreender que não é o corpo que traz a vida, mas o espírito. E aí, por que a gente fala Setembro Amarelo? Então, para a gente falar desse tema, dentro de uma questão também científica, esse tema ele começou, gente, a ser falado no Brasil em 2015. Mas a história remonta a 1968, quando um jovem chamado Mike M., ele dirigiu um Mustang amarelo, um carro amarelo, dirigiu em alta velocidade com o objetivo de tirar a própria vida. E desencarnou, realmente ele desencarnou. E aí a família dele, os amigos, pegaram fitinhas amarelas para distribuir e conscientizar as pessoas para que não façam isso. Esse movimento tomou grande proporção e no Brasil ele foi adotado pelo CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, o Conselho Federal de Medicina e a Associação de Psiquiatria. E hoje no Brasil ele é uma questão de saúde pública, atinge, gente, 700 mil irmãos por ano. E aqui, por incrível, olha só, é a quarta principal causa de morte registrada nas estatísticas. Então é muito sério. Precisamos falar disso. E atinge a maioria jovens de 15 a 29 anos. E 90% dos casos está associada a transtorno mental, principalmente a depressão. Então, os fatores mentais de maior risco para o suicídio começam com depressão. Aí a gente tem o alcoolismo ou a drogadição, dependentes químicos, dependentes do álcool também, e outros transtornos como o borderline e o bipolar. E aí, todos eles carregam em si um sentimento de não adaptação, complexo de culpa, não aceitação da realidade. Então as coisas não são como eu quero e entra numa tristeza. Essa tristeza vira melancolia e essa melancolia se aprofunda num quadro chamado depressão. É importante a gente entender que a depressão não é uma tristeza simples. Tristeza é muito importante. Sentir tristeza é sintoma de saúde, porque é uma emoção que faz parte da natureza humana, encarnada e desencarnada. Alegria, tristeza, medo, saudade, ansiedade são emoções naturais e importantes na experiência na Terra. Qual é o problema? Quando essa tristeza extrapola um sentimento saudável, quando ela passa do limite, quando a criatura só fica triste o tempo todo, aí perde a cor à vida, nada tem graça,
perde a vontade de fazer as coisas, perde o prazer nas coisas, nada tem importância, começa a se descuidar até da própria aparência, perde o apetite, altera o padrão do sono. Aí, minha gente, já não é tristeza. Porque quando acontece alguma coisa que a gente não gosta ou não queria, a gente fica chateado, a gente fica triste. Somente quando falece alguém que a gente ama, a perda de um emprego, uma separação conjugal ou uma infortunidade da vida. A gente se entristece e esse sentimento é normal. Só que passa o tempo, a gente conversa a respeito, elabora, aceita e aquilo passa, a gente segue em frente e continua vivendo, trabalhando, conversando, volta a sentir alegria de novo e passou. A gente elaborou o sentimento. Mas quando isso não acontece, vira doença. E quando que a gente sabe? Porque altera o padrão neuroquímico do cérebro. Então, a eliminação e a elaboração de dopamina, endorfina, serotonina ficam prejudicados. E a falta desses hormônios neuroquímicos fazem a pessoa se sentir no que a gente chama de depressão, porque está abaixo da linha de saúde. A palavra depressão, ela vem empregada da geografia. Já ouviram falar nos Países Baixos, lá na Europa? Por que chama Países Baixos? Porque eles estão abaixo do nível do mar. Tudo que está abaixo do nível do mar, em geografia, chama regiões de depressão. E aí a medicina utilizou esse conceito para trazer essa ideia. Uma tristeza que está abaixo do aceitável. É uma doença e precisa tratar. E aí, quais os transtornos espirituais que estão associados à depressão? É isso mesmo que eu falei. A gente tinha falado de transtornos mentais, que a ciência cataloga e estuda. Mas no espiritismo a gente pode falar dos transtornos espirituais. Quais são esses transtornos? Primeiro vamos definir transtorno. O que é um transtorno para a ciência? É um desarranjo, um distúrbio, quando algo não está funcionando de uma forma equilibrada, saudável, que gere bem-estar. Ou seja, o transtorno gera mal-estar. É um estado de adoecimento, de mal-estar. Então, dentro dos transtornos espirituais, nós vamos ter, eu escrevi alguns aqui, pelo estudo que a gente faz da doutrina espírita, então eu reuni alguns que eu avaliei que a gente poderia considerar para entender o tema. Então, a gente tem o complexo de culpa. Já ouviu falar do complexo de culpa? A série Joana de Ângeles trabalha muito isso, na série psicológica, e também André Luiz nos livros dele. Por que complexo? Porque é um emaranhado de pensamentos e experiências. E por que culpa? Porque é aquele emaranhado de pensamentos e experiências que foram vividas contrários à lei de Deus. Entendeu que interessante? Quando sentimos culpa, quando o nosso consciente ou inconsciente espiritual faz, age, pensa, se comporta contrário à lei de Deus, contrário à lei do amor. Quando prejudicamos o nosso semelhante, quando desejamos mal ao semelhante, quando pensamos coisas negativas ou nos comportamos de uma forma criminosa, errada, tanto errada para a matéria quanto errada para a lei de Deus. E por que a gente traz esse complexo? A resposta é muito simples. Porque somos espíritos ignorantes, em evolução, em débito com a lei de Deus. Por que a gente está em débito com a lei de Deus? Ora, porque a gente está aprendendo a acertar. E para a gente aprender a acertar, a gente erra. E nós temos um passado de muitos enganos, muitos erros, muitos equívocos. Hoje estamos aqui na matéria, é provável que aqui entre nós, encarnados, não tenha nenhum assassino, nenhum ladrão efetivo, mas hoje. E as nossas experiências em outras vidas, em outras encarnações?
Traímos, mentimos, enganamos, tiramos a paz, tiramos a vida. Quantos de nós estivemos envolvidos em guerras, com espadas, com armas? Quanto de nós enganamos e roubamos os nossos semelhantes, familiares? Nós não nos lembramos, mas nós estivemos envolvidos, todos nós, e quiçá até hoje ainda, em muitos comportamentos que são contrários à lei do amor, da misericórdia, da bondade e da fraternidade. E olha, minha gente, tá tudo bem. Tá tudo bem. A gente está no mundo de provas e expiações, porque a gente é imperfeito mesmo. A gente está crescendo. Da perspectiva espiritual eterna, somos criancinhas, muito ignorantes. Então a gente prejudica alguém num momento de raiva, de fúria, e a consequência vem. Qual consequência? Como diz a lei de ação e reação, na direção contrária, com a mesma força e intensidade. Então, tudo que eu planto, eu colho. De acordo com a natureza do plantio, é a natureza da colheita. É bem simples a lei de Deus. Todo o bem que eu faço para os seres humanos, para a coletividade, para as plantinhas e para os animais, ou seja, para toda forma de vida, eu estou trazendo para o meu espírito luz divina, porque eu estou em sintonia com a lei. Quando eu estou em sintonia com a lei divina, as minhas células espirituais se iluminam, porque Deus é luz. Quando eu estou contrário à lei divina, prejudicando a natureza, os animais, as plantas e as pessoas, a comunidade ou a mim mesmo, eu estou na contramão do rio. Já nadou na contramão de uma corrente? Você cansa, sofre, se machuca e não sai do lugar, porque você está contrário à lei. Você está agindo contrário à lei do amor, prejudicando, trazendo prejuízo. E isso vai ter consequência. Onde fica registrada as consequências dos nossos atos? Livro Evolução em Dois Mundos, Mecanismos da Mediunidade, o Livro dos Médiuns, Livro dos Espíritos e a Gênese. Eles vão falar onde fica. Começa com perispírito. Fica registrado na nossa memória perispiritual. E a gente só encontra paz quando consegue transmutar essa memória. Por isso o complexo de culpa. O que é o complexo de culpa? São as nossas memórias culposas registradas em nosso próprio perispírito. Olha que interessante. Fica ali registrado ali. Enquanto eu não resgatar, transmutar essa energia tóxica que está em mim, e olha, minha gente, essa memória pode perdurar anos, séculos, até milênios. Atendemos espíritos em reunião mediúnica que não reencarnam há mais de 400 anos, por tamanho complexo de culpa. Espíritos comprometidos com guerras, homicídios, que mataram muita gente, com perversidade, crimes da Idade Média, coisas tenebrosas, que às vezes até mesmo nós já fizemos, viu? É que a gente não lembra. Nós não somos seres de luz ainda. Vamos ser, mas ainda não somos. Então esse complexo fica registrado no perispírito. E como que faz para curar? Porque a verdadeira doença está no espírito e a cura no espírito. Jesus nos dá a receita. E é uma receita muito maravilhosa. Ele diz assim: porque o amor cobre a multidão dos pecados. Fora da caridade não há salvação. Eu posso curar pelo amor ou pelo sofrimento. Eu tenho livre-arbítrio. Se eu emprego o trabalho do bem na caridade, que é a transformação moral, eu entendi que eu errei, promovi uma energia contrária, ou seja, se eu prejudiquei, eu ajudei, então as duas energias se anulam e eu me curo. Um ato de amor cura um ato de crueldade.
Atos de bondade transmutam e curam atos de maldade. E nisso encontramos o equilíbrio da vida, o equilíbrio cósmico. Porque essa lei não é só da Terra, é uma lei cósmica e universal, que é a lei que Jesus veio nos apresentar. Então, esse complexo de culpa, deixa eu entrar aqui, é um complexo que precisa ser trabalhado na própria encarnação. A gente precisa reencarnar para poder materializar aquilo que nós prejudicamos através de expiação ou prova. Ou seja, eu vou ter que passar por aquilo às vezes, se eu ainda não despertei para a caridade, vou ter que viver aquela experiência para entender que não pode fazer aquilo com o coleguinha. Entende? O sofrimento nos protege da maldade. É verdade, eu não tinha pensado nisso. Essa frase me veio agora. O sofrimento nos protege da maldade. Olha que interessante, é verdade. Por quê? Porque é na dor que a gente começa a meditar, refletir. Eu não devia ter feito isso. Por que eu fiz isso? Nossa, como dói, como é ruim. Então eu não vou fazer de novo. Porque eu não quero para mim e não quero para os outros isso que está me acontecendo. Não desejar o mal ao seu semelhante. Bom, o que mais que nós temos de transtornos? As famosas obsessões. O que é uma obsessão? Influência persistente de um espírito sobre outro espírito. Pode se dar de desencarnado, morto, para encarnado, de encarnado para desencarnado, desencarnado para desencarnado, encarnado para encarnado. Ou seja, a influência espiritual que nós sofremos e exercemos sobre as pessoas através do pensamento. Via de regra, o que nos prejudica muito, que é mais difícil, é quando é desencarnado para encarnado. Quando os espíritos nos cercam para cobrar uma dívida, para nos instigar ao mal, ao vício, ao suicídio, quando querem estimular a confusão. Por que fazem isso os espíritos conosco? Primeiro, porque entramos em sintonia com eles. Então, se não existe sintonia mental, não tem obsessão. Por isso que Jesus diz, vigiai e orai para que a treva não vos envolva. Tudo é sintonia mental. O complexo de culpa nos sintoniza com os espíritos que estão na mesma faixa, que vêm nos cobrar os erros do passado. Mas o livro Fonte Viva de Emmanuel nos diz que quando a lei de Deus vem cobrar a dívida de uma criatura em débito, se a lei encontra essa criatura em trabalho no bem, manda a misericórdia divina que aguarde outro momento. Olha que lindo! Então nós temos dívidas, temos culpa, mas se estamos trabalhando no bem, o trabalho no bem nos protege do mal que está dentro de nós, não fora de nós. Porque o obsessor se sintoniza conosco por conta da nossa frequência vibratória. Se estamos na frequência da amizade, da alegria, da fraternidade, de fazer o bem, ora, com que vamos nos sintonizar? Com a energia semelhante, com os bons espíritos, com o nosso anjo da guarda, com aqueles que estão envolvidos com a fraternidade. Mas se eu estou envolvido em fofoca, em trama, em vingança, em mágoa, ressentimento, raiva, ódio, ora, 1 mais 1 igual a 2, a matemática é fácil. Vou me sintonizar com essa frequência igualzinho a que eu estou vibrando. Como se libertar disso? Oração, estudo, trabalho no bem e a famigerada reforma íntima. Outro transtorno espiritual, que os espíritos chamam de um dos mais graves, que é o câncer da humanidade. Câncer no sentido simbólico e espiritual. Orgulho. Esse orgulho de não aceitar os próprios defeitos, de querer ser melhor que o outro, de não se sentir bem ao ser colocado numa posição inferior, de querer ser melhor, de querer se aparecer, de não ter modéstia, de querer verbalizar as próprias qualidades e virtudes, de não aceitar ajuda, de não aceitar estar errado.
de não aceitar pedir perdão. Ei, meu Deus, como somos orgulhosos e como isso nos prejudica. Demora muito para a gente entender que é a humildade que traz paz. Essa humildade que faz a gente aceitar as durezas da vida. É tipo assim, ó. A lei nos convida ao resgate. Aí eu tenho que passar por uma experiência sofredora. Por quê? Porque eu mesmo atraí. Não é vingança de Deus, nada disso. Eu atraí. Atraí aquela situação. Uma doença grave, a perda inavisada do trabalho, um desgosto com um amigo, separação conjugal, um problema de saúde, seja qual for o problema difícil que eu tenho que enfrentar. Se eu tenho um orgulho muito forte, eu não consigo aceitar esse problema. E aí eu começo a achar que eu sou vítima. Por que isso está acontecendo comigo? Por que, meu Deus? O que eu fiz para merecer isso? Gente, não faz essa pergunta. Por que fez? Nós não somos seres de luz, erramos. Eu não aceito essa situação na minha vida e começo a se entristecer. Por que se entristeceu? Porque não aceitou a situação. Se tem uma situação e eu posso mudar, bora mudar ela, bora melhorar e resolver. Mas se é uma coisa que não está na minha mão, por exemplo, o falecimento de alguém que eu amo, não tem o que fazer. Chegou a hora da pessoa, a pessoa desencarnou. E aí eu fico com aquela revolta no meu coração, é orgulho. Por que orgulho? Porque eu não aceitei a vontade de Deus. Porque eu ainda não entendi que Deus é amor, justiça e bondade perfeita. Que tudo que acontece é para o nosso progresso. Ainda que doa, está me fazendo evoluir. Poxa, é difícil, por quê? Porque a gente só quer prazer, a gente só quer festa, a gente só quer uba-oba. A gente não sabe ainda ter disciplina, educar o pensamento e elaborar as nossas virtudes morais. Então a gente não aceita o sofrimento. E não é que é para a gente aceitar e buscar sofrimento, não é isso. Tá sofrendo, pode fazer alguma coisa para melhorar? Pelo amor de Deus, vamos fazer. Tem um remédio que resolve? Vamos tomar. Tem alguém que eu posso conversar para me ajudar a resolver? Vamos conversar. Vou fazer oração, vou pedir para Deus me ajudar. Não vou ficar assim aceitando as coisas, né? Só que qual que é o diferencial? A revolta. É quando eu não admito. Que é quando Jesus nos ensina na cruz, ele fala assim, antes da cruz, quando ele está no Monte Getsemane, ele fala assim, gente, ele fala, diz as escrituras, que ele transpirava sangue. Para uma criatura, transpirar sangue é um fenômeno raríssimo, porque é tanta pressão nas células que ela irrompe e não sai água, rompe vasinhos e transpira sangue. Então você imagina a aflição de Jesus, sabendo tudo que ele tinha que passar. Mas a aflição dele era tanto, era uma tristeza até moral pela humanidade, porque Jesus é o Cristo. Né? E nesse momento de grande sofrimento, Jesus fala assim, Pai, afasta de mim esse cálice. Não fala isso? A gente não aprende isso na Páscoa? Jesus pede para Deus, Pai, afasta de mim esse cálice. O cálice no sentido da experiência que ele teria que viver. Porém, que não seja feita a minha, mas conforme a vossa vontade. Essa é a soberana lição de Jesus diante da dor. Podemos pedir para Deus nos afastar? Claro que pode, gente. Pede o que quiser. Deus, pedi e sereis atendido. Bateis e a porta vos abrirá. Todo aquele que pede, recebe. Mas recebe conforme a necessidade e o merecimento. Então, assim, tá difícil, tá doendo? Pede para Deus. Senhor, afasta de mim esse cálice. Me ajuda, me cura, me tira essa situação, me dá sabedoria. Mas, não pode esquecer do mais. Que seja feita conforme a vossa vontade. Por quê, gente?
Porque a vontade de Deus é além do amor. Às vezes, aquela experiência que a gente está passando é a experiência mais importante para a nossa evolução espiritual. Às vezes é um momento de dor, 2 anos, 3 anos de dor, para evoluir um século. Para a gente voltar para o mundo espiritual com o coração leve, pacificado, curado, diante dos débitos. Então, às vezes, o sofrimento que nos bate à porta é uma oportunidade de evolução. O que esse sofrimento está pedindo para mim? É para eu ter humildade? Ah lá, a oportunidade de desenvolver essa virtude. É para eu ter mais disciplina, caridade? Ou a vida está me pedindo para eu ter mais gratidão, porque eu sou mal agradecido e eu preciso aprender a ter gratidão? Então, tudo é uma oportunidade de a gente evoluir. E quando a gente entende isso, entende que Jesus nos ama, nos cuida, nos protege e permite que a gente vive essas experiências, é porque Ele sabe que é para a gente crescer. É quando a gente tem que tomar uma vacina doída no braço, mas para não ficar doente. É quando tem que tomar aquele antibiótico que zanga o estômago, mas é aquilo que vai curar. O remédio amargo, que, nossa senhora, difícil demais, nem desce, mas tem que descer, engolir o remédio amargo, porque o remédio amargo fui eu mesmo que criei, com os meus comportamentos e atitudes. E agora eu tenho que tomar o resultado das minhas próprias ações. Toda ação leva uma reação. E aí eu não posso ter rigidez mental, eu tenho que me abrir para aprender. Me libertar do materialismo e do egoísmo e me abrir para o trabalho no bem, para o trabalho da caridade. Isso é uma vacina importante que nos protege de alguns transtornos mentais, como a depressão, por exemplo. Transtornos de ansiedade, essas revoltas que a gente tem. Então a gente tem que observar e fazer como Jesus nos fala: vigiai e orai, para que a trevas não vos envolva. Qual treva? Gente, a treva que está na gente. A treva não está fora. O espírito do mal trevoso, as hordas de espíritos obsessores pairam em todo canto. Mas só vai sintonizar se entrar em sintonia com aquilo que está em mim. Se eu estou na luz, eu vou sintonizar com a luz. Ou seja, a treva está dentro de mim. Portanto, é aqui dentro que tem que ser iluminado, pela transformação do pensamento e pela transformação moral, transformação do coração. A cura é de dentro para fora, não de fora para dentro. É aqui, é de dentro que a gente começa a desenroscar o nó que a gente carrega na gente. A depressão, hoje na Terra, ela tem algumas causas. A ciência cataloga causa genética, causa bioquímica, eventos vitais. Isso está como as 3 principais causas. Causa genética responsável por 40% da suscetibilidade, ou seja, se eu tenho um gene relacionado à depressão, dependendo de como eu viver, organizar minha vida, eu posso desenvolvê-la sim. Mas você sabe o que determina a carga genética? A carga genética do corpo físico é moldada pelo perispírito. Então, as células genéticas do perispírito moldam as células da matéria. E por que eu vim com o gene da depressão no perispírito e depois no corpo físico? Por conta da primeira causa que a gente falou lá atrás, complexo de culpa. Trabalhando a culpa pela caridade, o trabalho no bem é transformação moral. Lembra que eu falei? Uma ação no bem anula uma ação no mal? Eu posso promover essa cura. E essa depressão nunca se manifestar na minha vida, apesar de estar na minha genética. Por quê? Porque eu tomei outro caminho. Eu escolhi a fraternidade, o trabalho no bem, a alegria, o serviço ao próximo, a melhora íntima. Legal, ótima escolha. Então não vai se manifestar. E as questões bioquímicas cerebral? Uma mãezinha que acabou de parir,
desregula totalmente os hormônios e entra numa depressão pós-parto. Depressão pós-parto é seríssima, já atendi alguns casos. A mãe não quer nem ver o bebê, ela não quer nem encostar no bebê, não quer amamentar, só fica fechada, chorando no quarto, não toma banho. É muito séria a depressão pós-parto. E quando você faz o exame de sangue, o nível de dopamina, serotonina, os hormônios, está uma bagunça. E aí ela está numa depressão profunda. Isso é a explicação científica. Qual a explicação espiritual? Aquela maternidade mexeu muito com ela, porque o espírito que veio reencarnar através dela é um espírito que com ela está muito comprometido. Então, aquele primeiro impacto com aquela criatura gera um choque. Tratamento médico, medicação, psicoterapia, de preferência, se for espírita, passes, vão ajudar essa mãezinha a reequilibrar a neuroquímica do cérebro e conseguir exercer essa maternidade. É muito importante tratar. Isso é um exemplo neuroquímico, mas as drogas alteram a química do cérebro, o álcool é depressor do sistema nervoso central e por isso podem levar à depressão e outros transtornos mentais, como esquizofrenia. E a esquizofrenia, meu Deus, ainda não tem cura na Terra, tá? Esquizofrenia, esquizo, cisão, a pessoa rompe com a realidade. Ela passa a viver no mundo de delírio, alucinação, e aí é só medicação e tratamento pro resto da vida. Ainda não encontramos a cura para a esquizofrenia. E aí tem os eventos vitais, que é o que eu falei, né? Algum evento na vida. Por exemplo, o que a gente vê muito é quando uma mãe perde um filho pequeno, ou qualquer idade, principalmente se for muito jovem. É muito difícil para uma mãe superar isso. É uma dor muito grande. Então tem que cuidar, tem que tratar, trabalhar a fé, a neuroquímica, as questões da psicologia, terapia, para poder elaborar esse sentimento e sair dessa dor e não cometer o suicídio. E a causa, outra causa da depressão, que não está nos estudos científicos, mas a gente sabe, causas espirituais que a gente já falou anteriormente. Então, existem espíritos que nos encontram na vida atual, mas são desafetos do passado que nos acham e vêm cobrar. Gente, reunião mediúnica toda semana. Encontrei, ele vai voltar aqui para o mundo espiritual, ele tem que pagar a dívida. Ele ou ela vai sofrer tudo que me fez sofrer, porque fez isso comigo. E a gente conversa com o espírito e fala, olha, mas é uma outra pessoa, está numa outra vida, está tentando melhorar. Segue seu caminho, você vai precisar reencarnar também. Quando você estiver aqui, você vai ver que não é fácil. E aí você vai trabalhando o espírito para ele poder mudar o pensamento e deixar aquela pessoa viver a vida dela em paz. Mas a pessoa que tem essa dívida, gente, evangelho no lar, ter uma religião, fazer um trabalho no bem. Porque já encontramos também em reuniões obsessores que falaram, olha, eu até encontrei ela, mas não para de rezar, eu não consigo chegar perto. Toda vez que eu encontro, que às vezes ela está triste, eu começo a me aproximar, ela está lá trabalhando, fazendo sopa, ajudando as pessoas, aí tem um monte de espírito em volta dela protegendo, eu não consigo chegar perto. Entendeu como que o mecanismo da coisa funciona? É lei, gente. A lei de Deus, quando encontra a gente no trabalho, no amor, no bem, na fraternidade, na caridade, forma-se em volta de nós um campo de proteção. Nós mesmos nos protegemos quando decidimos fazer o bem. Pensar o bem, viver o bem, trabalhar no bem. Ah, mas trabalhar no bem é só no centro? Claro que não. Qualquer lugar. Pode ser na sua família, na sua comunidade, onde você se sentir melhor, até no seu trabalho, auxiliando um colega de trabalho, amparando um familiar, ajudando os animais de rua, cuidando da natureza. Eu sempre falo da natureza, porque a gente às vezes esquece de falar nas palestras espíritas, que tudo é forma de vida. O teu coração está lá plantando uma árvore, está ajudando, né? Está auxiliando, poxa, está fazendo coisas boas, está pensando coisas boas. O que acontece? O André Luiz chama de psicosfera. É um campo que se forma ao nosso redor.
Vocês já viram aquelas pinturas sacras dos santos? Não tem um negocinho dourado na cabeça? A gente chama de aura. Aura que vem de ouro, que é dourado. Que os videntes enxergavam em volta das pessoas que faziam bem. Que é essa luz. O que é essa luz? É a radiação do nosso espírito quando a gente faz o bem. A gente forma um campo de proteção. Por isso que Jesus falou, vou repetir, vigiai e orai para que a treva desenvolva. E se eu estou nesse movimento, eu vou pensar em suicídio? Não vou pensar. Por quê? Meu pensamento está em outro lugar. Está em coisas boas. E aí, para a gente poder ajudar o semelhante e também nos ajudar, a gente precisa prestar atenção. Caridade é prestar atenção. Benevolência, indulgência e perdão, não é assim que diz os Espíritos? Prestar atenção no quê? Nas pessoas. Prestar atenção na gente. Porque quando eu estou prestando atenção no meu irmão, eu não estou egoísta, pensando só em mim. Eu estou atento aos sinais. Então, quais são os sinais de alerta de uma pessoa que está em risco para depressão e suicídio? Olha só. Começa a perceber que a pessoa perde o interesse por atividades que antes eram prazerosas. Não quer mais ir no futebol, não sai mais para caminhar, sumiu do centro, a gente chama para o aniversário, ela não vai, você chama para ir no espetinho, não quer ir, vão assistir o futebol, não vai, não quer mais ir nos almoços de família, a pessoa já não quer mais fazer as coisas. Comentários como eu queria morrer, gostaria de desaparecer, minha vida não tem sentido. Alerta, ninguém fala isso da boca para fora não, gente. Começa a falar isso, presta atenção. Sentimento que os outros ficariam melhor sem a presença da pessoa. A pessoa fala assim, eu sou um estorvo mesmo. Eu dou trabalho, se eu não tivesse aqui ia ser melhor para vocês. Cuidado, observa. Desmotivação para frequentar o trabalho e outras atividades, desejo de isolamento, evitando contato social. A pessoa quer ficar sozinha, só quer ficar no quarto, não quer falar com ninguém, não sai, não quer conversar. Você fala com ela, ela não responde, só um e-mail. Você vê na cara que a pessoa está deprimida. Falta de expectativa futura, não tem plano, não planeja nada. Aí que você vai fazer? Não sei, então faz. Fazer nada. E aí que você vai fazer fim de ano? Não vai fazer nada, não quer fazer nada, quer ficar quieto. Entende? E mudanças significativas no padrão do apetite, não quer comer, não dorme, ou dorme demais, a pessoa dorme o dia inteiro. E um sinal muito grave, que a gente começa a ver que a depressão já está de moderada a grave, não toma banho, não penteia o cabelo, a mulher já não passa mais batom, não põe um brinquinho, não se ajeita, não faz a unha. Ela vai se desleixando dela. Ela vai saindo da força vital, da vitalidade. Bom, se você se observa assim, procure ajuda. Começou a perceber que não está legal? Tenhamos a humildade e a coragem. Preciso de um psiquiatra. Preciso procurar um psicólogo. Preciso de uma orientação fraterna no centro, um tratamento espiritual de passes, de fluidoterapia, assistir palestra, para poder sair dessa frequência, gente. Sair disso. E aí, o cérebro da pessoa deprimida é um cérebro que tem pouca atividade neurológica. Então, às vezes, vai fazer o tratamento no centro, sim, terapia sim, mas às vezes precisa da medicação também, tá? Às vezes precisa de um suporte químico até estabilizar. Melhorou, depois o médico vai tirando devagarzinho. Isso é importante. O médico tira o remédio. Quantas pessoas começam tratamento para depressão, começa a tomar medicação, no primeiro, segundo mês já começa a melhorar, porque sai aquela tristeza, aquele peso, parece que carrega o chumbo nas costas. E aí a pessoa fala, já tô bom, para de tomar o remédio. O que acontece? A neuroquímica do cérebro desregula, pum, cai todos os índices de novo. Volta a depressão. Por isso que é o médico que tira, porque ele vai tirando aos poucos a dosagem certa. Então é muito sério, gente. Tá bom, e como que a gente previne a depressão e o suicídio? Combatendo esse problema de saúde pública e saúde espiritual.
Vamos para algumas dicas? Presta bem atenção. Ó, o que eu vou falar, gente, é arroz e feijão, você já sabe. Mas eu vou falar. A gente não tem campo, então primeira coisa, cuidar desse campo. Como que cuida desse campo? Conexão com a espiritualidade. Oração. De vez em quando, todo dia. Oração é diária. Se aquela ser aquela reza longa, decorada, que nada, gente. Oração é um trem simples demais. É o seu pensamento se ligando com Deus, com Jesus. Acordou? Obrigado, Senhor. Bom dia. Abençoe meu dia. Me protege, me ilumina esse dia. Pronto, vai escovar os dentes. Já fez a oração. Quanto que custou? Quantos segundos demorei para fazer isso? Olha que rapidinho. Você já buscou intencionalmente, com a própria vontade, a conexão com Deus e com Jesus. Pediu proteção e agradeceu. Gente, isso é uma oração. Simples assim. Tá passando um dia, vai almoçar? Antes de dar a primeira garfada, que bênção poder comer. Obrigado, Senhor, por essa refeição. Abençoe a todos que fizeram com que ela chegasse ao meu prato. O agricultor, o cozinheiro, o vendedor, todos sejam abençoados. Obrigado, Senhor, que esse alimento seja saudável para o meu corpo. Pronto, outra oração, fez. Passa o dia, vai agradecendo, de noite vai dormir. Gente, não se joga na cama sem pelo menos pensar em Jesus. Pensa em Jesus. Nossa, eu tô com tanto sono que eu começo Pai Nosso, já dormiu, né? Isso para quem consegue dormir, porque tem uma galera que fica mexendo no celular e não dorme, né? Cuidado com a higiene do sono. Um Pai Nosso, uma gratidão, você se prepara para um momento muito importante. Sabia que o sono é um momento muito importante? O sono é uma possibilidade de libertação temporária. O corpo é pesado, o espírito sente. Enquanto o teu corpo está dormindo para reorganizar os hormônios, as células e as funções, o seu espírito se desliga do corpo, se desprende. Se desprende, falei errado, não se desliga. Só desliga no desencarne. Ficamos ligados por um cordão de prata, mas nos desprendemos do corpo em espírito e vamos para o mundo espiritual. Para onde a gente vai? Para onde for a nossa vontade. O que Jesus disse? Onde está o teu tesouro, lá está o seu coração. Então, se eu gosto de futilidades, coisas terríveis, pensamentos tenebrosos, eu vou estar com os espíritos ali da mesma sintonia. Mas se eu faço uma oração, peço para o meu anjo da guarda velar o meu sono, peço oportunidade de trabalho e aprendizado, o que acontece? O corpo dormiu. Teu anjo da guarda está ali do lado. Pega na sua mão, vamos? E para onde que vai? Vai para uma colônia estudar, vai trabalhar num hospital, vai ajudar quem precisa, vai aprender. De repente vai sentar com o teu mentor para ele te orientar e te dar uma solução para o problema que você está passando. E aí você vai acordar, nossa, tive uma ideia. Aquele problema eu vou fazer assim para resolver. Da onde que veio? A intuição que você recebeu no sono. E aí também você tem oportunidade de, nas regiões de tratamento espiritual, nas colônias espirituais, você vai para lá e faz tratamento. Recebe passe, fluidoterapia, reenergiza. E aí você volta para o corpo reabastecido, retemperado na espiritualidade. Gente, olha que coisa maravilhosa. E a gente pode fazer isso todo dia. Mas o que depende? De atitude mental. A oração que eu faço ao dormir. Porque aí eu vou me sintonizar e aí estabelece a conexão e eu venho. Você sabia que às vezes o teu anjo da guarda está do lado da cama, mas você não sintonizou com ele. Você desprende do corpo no sono, ele fica ali te olhando e você passa direto e vai para outro lugar. Mas cadê meu anjo da guarda? Estava ali. Só que você não viu porque você não sintonizou. Uma pessoa está aqui com o celular, a outra está ali fora.
Gente, mas eu tô aqui pertinho, mas se você não liga, não manda mensagem, você não sintoniza, você não vai falar com a pessoa. Entendeu? Questão de sintonia. Então, se eu estou conectado com a espiritualidade, eu estou fazendo um campo de proteção. Isso é uma forma de prevenção, a depressão e outros transtornos. Outra forma de prevenção, minha gente, exercitar o perdão e a caridade. Uai, por quê? Por causa de tudo isso que a gente já conversou. O perdão cura o coração da mágoa. A caridade faz um campo de proteção no bem. Isso me protege de entrar na revolta, no desespero e na melancolia. Eu lido com as coisas diferentes. Ter uma dieta equilibrada, o que a gente come faz diferença? Lógico que faz. Você comeu um alimento saudável, tóxico, bebida alcoólica, vai dormir. Teu espírito vai ficar muito difícil, vai sair, porque o corpo está pesado, está denso. É difícil ter leveza com o corpo denso. Então é preciso cuidar da alimentação, alimentos saudáveis, de preferência naturais. Atividade física é uma prevenção contra a depressão. Por quê? 30 minutos de caminhada libera endorfina e serotonina no cérebro, que causa bem-estar, além de aumentar a circulação sanguínea e melhorar a função cardiorrespiratória. Caminhar é fácil, né? Caminhar tá aí na mão da gente. Quem pode andar, lógico, né? O que mais? Combater o estresse. Ai, Lígia, que gente que combate o estresse com essa política, esse governo, futebol, o mundo do trabalho. Ai, meu Deus, para o mundo, eu vou descer, né? Bom, gente, estamos no mundo de provas e expiações. Então, a gente está nessa fase transitória mesmo. Então, o que a gente tem que fazer? Se cuidar. Buscar boas leituras. Busque conteúdos bons na internet. Palestras, vídeos, coisas que vão te fazer bem. Percebeu que viu um conteúdo que te fez mal? Passa, não olha mais aquilo. Está no seu dedinho aqui, ó, escolher. Ficou nervoso, ficou angustiado? Larga a mão daquilo, vai ver outra coisa. Vai escutar uma música, vai cantar uma música, fazer caminhada. Um dos ótimos fatores de combate ao estresse, gente, não tem. É café com pão de queijo. E uma conversa boa com um amigo. Quer melhor desestressor que esse? Vai tomar um cafezinho fresquinho, pão de queijo quentinho e falar lorota com os amigos. Não é para falar fofoca, não. Falar coisa boa, contar da vida, desabafar, ter alegria. Gente, não tem dinheiro que pague. Isso daí traz um quentinho no coração, porque a gente precisa ter amigo, precisa viver com alegria com as pessoas. Isso aí faz a gente se sentir bem. E aí, rotina regular de sono e uma frequência numa casa religiosa. Tem que ser espírita? Claro que não. Tem a religião que você gostar, onde você se sentir bem, desde que aquilo te faça bem e te conecte com Deus. E aí, conforme eu vou falando para a turma, devagarinho a gente vai regando e um dia brota. Muito obrigada, meu povo. Que a paz de Jesus esteja conosco. Obrigada.